O que o Marcelo Beckler tem para falar sobre a demissão do Felipe Luiz no Flamengo? Todo mundo foi pego de surpresa. O dia hoje está muito agitado no Flamengo, inclusive hoje mesmo o Flamengo deve anunciar o Leonardo Jardim como novo técnico, mas vamos escutar aqui o Marcelo Beckler. Fala aí, minha gente. Bom dia. Eu sou um dos tantos que hoje vai falar sobre a muito absurda demissão do Felipe Luiz e o comentário já é esse, né? É uma demissão muito absurda. Não faz nenhum sentido, sob nenhum ponto de vista, a não ser que tenha tido, e aparentemente não teve, um problema muito grave entre Felipe e jogadores para que o técnico seja demitido depois de um mês de mau futebol. Eu até acho que você demitir um técnico depois de um mês, dependendo do que está sendo feito, para onde que o time está indo, se o time está piorando, pode fazer algum sentido. Não faz nenhum sentido depois do técnico ter vencido tudo em menos de 100 dias, né? Em 29 de novembro, o Flamengo estava ganhando a Libertadores, depois o Campeonato Brasileiro, depois estava indo jogar uma final de Mundial contra o Paris Saint-Germain e empatando no tempo normal, perdendo nos pênaltis com um goleiro russo fazendo 4 defesas. Não faz nenhum sentido que você não dê nem um crédito a esse treinador, que você acabou de renovar o salário, pagando o contrato, pagando um altíssimo salário, e você desiste dele depois de 12 jogos com o time principal nessa temporada, né? O Flamengo tem 15 jogos, 3 com as reservas, 12 com o time principal. Aí tem goleada no Sampaio Corrêa, tem goleada no Madureira, tem vitória no Madureira, tem derrota com o time voltando contra o Fluminense, né? Segundo jogo na temporada, aquela vitória para o Vasco, primeiro jogo da temporada. Tem jogos ruins, jogos importantes ruins, os jogos contra o Lanús, eu acho que o Felipe foi mal nos jogos, pelo menos o que ele tentou não deu certo. Contra o Corinthians, o time estava meio despedaçado ainda, meio voltando, tem uma expulsão com 45 minutos de jogo e depois o time não joga bem. Enfim, tem tanta coisa que tem que ser levada em consideração e relevada para o time não estar jogando bem ainda. Por exemplo, ele ainda não conseguiu colocar Jorginho, Arrascaeta, Paquetá, os principais jogadores, eu acho que deveriam ser os pilares dessa temporada para jogar, cada um num nível físico diferente, porque tiveram que voltar de férias antes. É tanta coisa que é normal que o time não esteja bem. Outra coisa é que o time estava jogando bastante mal, mas que é normal que o time não esteja bem, que não faz nenhum sentido a demissão do Felipe. Faz menos sentido ainda a forma da demissão. Que você demita um técnico depois dele ter trabalhado, dele ter dado entrevista, de você deixar ele ser exposto a tudo isso. Jogo contra o Madureira, cá entre nós, não tem nenhuma importância, tinha sido 3-0 na ida, se sua decisão é demitir. Você demite ele no domingo de manhã, no sábado de manhã, na segunda-feira de manhã, seja qual for o momento, mas assim, você não precisa esperar se o time vai se classificar ou não contra o Madureira, quando o time... Eu concordo aqui, eu acho que já, se fosse para demitir, fizesse isso já naquela partida, naquele pós-jogo contra o Lanús no Maracanã. O time se classifica fazendo 8-0, fica ainda mais esquisito você demitir, mas a forma com que você trata alguém que deu tanto a esse clube, que colocou a cara para falar desse clube, para defender esse clube como jogador e depois como técnico, você demitir depois de um jogo de madrugada, meio que no apagar das luzes, não sei se para evitar algum tipo de repercussão no mesmo dia, de ruído no mesmo dia, de ruído do torcedor. Além de tudo, é um pouco baixa a demissão, sabe assim, um pouco baixo nível a demissão do Felipe Luiz. Ele não merecia isso como profissional, não merecia esse tipo de tratamento, essa falta de respeito, que foi essa demissão, como aparentemente foi, tá? Tô pegando aqui informações que eu vi, Monique Danello falou na TNT, que tanto o Felipe como os jogadores não faziam ideia disso e estão perplexos com a demissão dele, então eu tô me baseando nisso para falar como que foi feita essa demissão. Quem demitiu tem que cair junto, tá? Porque se o José Botto acreditava em dezembro/janeiro que o Felipe Luiz era o nome, que o Felipe Luiz merecia um aumento salarial para ser um dos técnicos mais bem pagos, que o projeto era em torno do Felipe Luiz, e se o José Botto se equivocou e demitiu 2 meses depois, né? Então, aqui tá uma informação, tá? Provavelmente o vídeo do Beckler foi antes das algumas atualizações, mas não foi o José Botto que demitiu. Foi uma intervenção direta do presidente BAP do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, tá? Foi uma orientação não, foi uma determinação do presidente do Flamengo, José Botto acatou. Isso, inclusive, nos leva a refletir a importância do José Botto, né? Quem interviu ali foi o presidente do Flamengo que direcionou, de fato, essa demissão do Felipe Luiz. De janeiro para cá, fevereiro, março, passam 2 meses desde que a gente virou o ano, basicamente. Nem 2 meses de futebol é 1 mês, basicamente, de mau futebol do Flamengo. Se quem renovou o contrato do Felipe Luiz, quem apostou no Felipe Luiz, errou tão feio assim, que você precisa mandar ele embora, essa pessoa não é apta
a tomar a próxima decisão de contratar um novo técnico. Tem que cair junto. E se foi presidente e diretor, eles também têm que cair junto, porque eles também não sabem o que eles estão fazendo. Se o Felipe Luiz não sabia o que estava fazendo, porque tirou o Paquetá, porque o time contra o Lanús, então se o Felipe Luiz não sabe, quem demitiu também não sabe, porque acabou de apostar nesse cara. Então você acabou de fazer alguma coisa que você não sabia o que você estava fazendo. Ou então é a grande aleatoriedade, a roleta russa do futebol brasileiro, dispara e vê se tem uma bala dentro do cartucho, para ver se tem cartucho dentro da bala ali, enfim, no buraco, para saber se vai dar certo ou não o tiro. Mas é uma falta de profissionalismo, de tato, de respeito, de capacidade de pensar futebol do senhor José Botto. Aparentemente é ele, né, quem toma as decisões. Não sei se é o BAP ou se é ele, mas um dos dois, ou os dois juntos. É uma falta de total capacidade de tudo a demissão do Felipe Luiz. Ele merecia, não é que ele merecia a final do Campeonato Carioca e depois vamos ver. O Felipe Luiz merecia uma temporada de crédito. Ele merecia passar por uma crise, vencer ou perder uma crise, acertar ou não o time e você arcar com as consequências da decisão que você fez apostando nesse técnico. Novato, aprendendo um tanto de coisa, trazendo novidades, ganhando muito na temporada passada e nessa, depois desse um mês, que o Flamengo teve, como eu disse, volta de jogadores, o seu principal jogador da temporada passada, para mim do lado do Arrascaeta, o Jorginho, se lesiona, fica de fora boa parte, você contrata um cara de 250 milhões de reais que ainda não está adaptado, que ainda não se acertou, até porque ainda nem jogou junto do Jorginho, o Arrascaeta, eu acho que e Lucas Paquetá seriam os 3 jogadores mais importantes, fisicamente o time está abaixo, e tecnicamente o time não está bem, muitos jogos decisivos, uma queda de confiança, e eu acho que esse time naturalmente voltaria a jogar bem, naturalmente iria melhorar, e não era minimamente o momento de demitir o Felipe Luiz. Eu vou além, tá? Eu acho que o futebol brasileiro é ruim, ou ele não é bom como poderia ser, e os técnicos brasileiros não são bons como poderiam ser, por conta de episódios como esse. Porque isso passa um recado que já foi passado 1 milhão de vezes no Brasil, que o técnico do Brasil não tem tempo para porcaria nenhuma. Ele tem que ganhar de qualquer jeito, seja lá como for, o próximo. Cara, eu tô entendendo o ponto que o Beckler quer chegar aqui, mas vamos lá, tá? Algumas informações que estão acontecendo durante o dia. A princípio, não é só o que aconteceu dentro de campo com o Flamengo. Pelo que me parece, já são rusgas passadas. Por exemplo, na renovação de contrato do Flamengo, supostamente o Felipe Luiz e o BAP tiveram um grande desgaste. O BAP, na cabeça dele, teria feito um esforço grande, né, para o Felipe Luiz ficar. O agente do Felipe Luiz é um empresário renomado de futebol europeu, inclusive ele é europeu e teria tentado já abrir mercado para o Felipe Luiz na Europa. Algumas cláusulas que foram debatidas durante a renovação flexibilizariam uma saída do Felipe Luiz. E nós já vimos na história do Flamengo recente treinadores que largaram o barco no meio do ano andando. Jorge Jesus foi um deles, né? Flamengo recém-campeão de tudo, ele tchau, tchau, obrigado. Pós-renovação, saiu para a Europa, foi treinar o Benfica. Na minha cabeça, na minha interpretação, não é informação, é apenas opinião. O Flamengo leu esse cenário e falou, bom, antes do barco ser tocado por ele, eu vou me antecipar aqui. E aí, com erros ou defeitos, enfim, erros ou acertos, o Flamengo meio que costurou esse acerto com o Leonardo Jardim. E na primeira brecha que teve, assim que o Leonardo Jardim decretou sim, o Flamengo demitiu o Felipe Luiz. Foi o que aconteceu ontem. Próximo jogo. E o técnico estrangeiro que vem para o Brasil, primeiro que normalmente ele tem mais paciência, né? Ele goza de mais paciência do que o técnico brasileiro, e ele não está preocupado com isso, porque ele não tem que garantir o emprego dele aqui. Então ele vem, trabalha, coloca os métodos, a metodologia, a forma de jogar, e se não der certo ele é demitido e vai embora. Boa parte deles, né? Tem uns Ramon Dias da vida que ficam rodando ainda no futebol brasileiro, senão os outros pegam a mala e vão trabalhar em outro lugar. Esse tipo de demissão mostra que assim, você planejar uma temporada, você colocar reservas, você pensar numa forma de jogar, você ter calma para tentar encaixar as coisas, não serve nem para o técnico que acabou de ganhar tudo. Acabou de ganhar um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores e fazer um muito honroso Mundial de Clubes. Então o que isso gera? Gera os técnicos da vida de se fechar inteiro, de bola para cima para um grandão lá na frente tentar uma jogada qualquer, de um pontinha meio habilidoso para tentar cavar uma faltinha e você mandar uma bola para a área e na bola parada tentar ganhar. E depois, se você estiver fazendo 1-0, bola para cima, quedas,
trapaças, simulações, que o seu goleiro deu uma cabeçada na perna do rival para fingir que foi atingido e você ganhar ali mais 1 minuto, e o goleiro machuca o ombro e machuca a coxa, e não tem futebol. E você começa a furar a bola e evitar que se tenha futebol com 20 minutos do primeiro tempo da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porque está todo mundo numa histeria coletiva de ter que ganhar de qualquer jeito, que não se dá tempo de trabalhar e de fazer bom futebol. Ou de fazer mau futebol. E a partir do mau futebol, o mau futebol aqui foi por conta do técnico, foi por conta do elenco, foi por conta do calendário, foi por conta do diretor que não soube montar. Mas pelo menos você tem alguma base para avaliar por que o time jogou bem e por que jogou mal. Quando você começa a demitir técnicos depois de 1 mês de mau futebol, quando você começa a demitir o técnico que ganhou tudo, depois de 1 mês de mau futebol, se depois de ter ganhado tudo, o técnico tem 1 mês de crédito, você imagina os técnicos que não ganharam tudo. Os técnicos que não são o Felipe Luiz. Você imagina o técnico do Internacional, o Paulo Pessolano, você imagina o Tite no Cruzeiro, você imagina o Crespo no São Paulo. O Rogério no Bahia é um pouco diferente, porque o Rogério está lá há bastante tempo, mas eu esses repito, outros cara, técnicos... essa demissão aí não é pelo mau futebol da temporada, já são coisas que estão acontecendo em bastidores, todo mundo já sabe que o clima não era dos melhores entre o Felipe Luiz e o Babi, todo mundo sabe disso. Isso daí foi só um empurrãozinho. Por exemplo, anteciparam a saída dele, tá? Se o Flamengo tivesse ganhado do Corinthians e do Lanús, certamente ele não teria caído. Mas muito dessa demissão provavelmente é muito mais bastidores do que propriamente o resultado em campo. E todos os outros técnicos do futebol brasileiro, só citei alguns aqui, eles sabem que se eles não ganharem amanhã, que se eles não ganharem no final de semana, que se eles perderem um campeonato estadual, seja lá pelo motivo que for, ou porque o time está jogando mal, ou porque a bola bateu 2 vezes na trave e saiu e não entrou, eles podem ser demitidos. Então isso gera com que os técnicos brasileiros não apostem por nada que eles pensam muitas vezes. Eles só apostam em ganhar o próximo jogo, seja lá como for. Seja lá... Concordo em partes, tá? Esse aqui é o vídeo, um react do Marcelo Beckler opinando sobre a demissão do Felipe Luiz. Eu quero saber de vocês, foi justo ou não? Comentem aí, tá? Você, torcedor rubro-negro, dê sua opinião, expresse seus comentários aí. Não esqueça de deixar seu like no vídeo, se inscrevam no meu canal. Eu sou o Gabriel, esse é o Papo Boleiro. Todo dia a gente tem futebol por aqui. Forte abraço.